Povo bonito, é o seguinte, hein? Já sabe, se eu tô aqui é porque são 19 horas e vai começar o QG Masterchef e nós estamos cheios de doces e felicidades porque tá rolando o Masterchef Confeitaria. Bom, no episódio de hoje temos Papo com a Eliminada, a Juliana veio aqui para contar tudo o que aconteceu. Tem também os infiltrados do QG, tem tier list, tem um monte de coisa legal, então fica com a gente vai rodar a vinheta e a gente volta com o QGzão bombando, então vai que vai. Obrigado pela visita, seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui, Raul. É nosso, e assim, é um prazer e um desprazer. E um desprazer, exato. Repito sempre, vou continuar falando que... Não queria ter te conhecido tão cedo assim, exato. Mas chega a hora, né? Eu tenho escutado bastante tempo, desde que eu comecei a apresentar o QG. Você fala, que legal te conhecer, mas não agora, não era o momento. Queria te conhecer mais pra frente, mas enfim, né? Juliana, me conta uma coisa. Na verdade, a gente tá pedindo para todo mundo que vem aqui contar um pouco da sua história. Quem é você na fila do pão da confeitaria? Quem sou eu? Eu quero saber o que você fazia antes do programa. Então, o que você estava fazendo? Qual é um pouco da tua história resumida dentro desse mundo maluco da hospitalidade doce? Da hospitalidade doce, que te deixa um pouco maluca, né? Eu trabalho na confeitaria há 10 anos. Não fui confeiteira a vida inteira, eu sou psicóloga, então antes da confeitaria eu trabalhei em recursos humanos muitos anos, trabalhei em multinacionais e a confeitaria para mim foi eu acho que foi um renascimento, uma transformação assim de propósito mesmo de vida, né? A palavrinha da moda, né? O propósito, mas ressignificação. É o que vibrava muito meu coração, assim. Então há 10 anos eu comecei a fazer confeitaria. Foi num curso aí de férias que eu fui fazer sobre bolos, eu achei que ia ser só uma tranquilidade, assim, um início de descanso e voltei com os olhos arregalados e falei, meu Deus, né, tenho que fazer isso para minha vida. E comecei a fazer confeitaria, fiz a formação de confeitaria profissional, fiz especialização em patisserie de boutique com a Lenôtre e... Um curso aqui, um curso ali, eu acabei modelando o tipo de confeitaria que eu queria fazer, que foi doce de casamento, né? Legal. Comecei a trabalhar com doce de casamento e não parei mais, né? Há 10 anos eu faço isso. Fui meio nichada ao longo desses anos aí, trabalhando muito com isso, trabalhando meio que como uma dark kitchen, né? A gente trabalhava de portas fechadas, trabalhava com encomenda. E na pandemia, quando a gente se viu ali naquela seara de primeiro negócio que fechou e o último que voltou, a gente acabou abrindo outras linhas de negócio. Então, acabei abrindo café, acabei abrindo para encomendas menores, acabei atendendo corporativos, sobremesas, e aí a confeitaria começou a se mostrar para mim de uma forma mais significativa. Mas hoje ainda, 70% da minha receita é doce de casamento, a gente gira muito em torno desse mercado de eventos e a gente trabalha com toda a linha de doces finos, bolos, sobremesas, que está começando a pegar, né? O pessoal gosta muito de fazer aquela ilha de sobremesas com diversas opções, está entrando até sorvete, né? Tem... Me pediu no evento, um dia não sabia o que fazer. Eu falei, como eu vou botar o sorvete na mesa aqui? Aí entra o malabarismo do confeiteiro, né? Porque você tem que ir atrás de nitrogênio, gelo seco, né? Todos esses paranauê aí pra gente poder entregar o serviço pro cliente, né? Você falou do negócio que me balança só de ouvir, que é bem casado. O doce, tá, pessoal? Eu não sei. Eu fui bem casado, sim. Mas não veio um bem casado na bolsa, Juliana, hoje? Não veio nada? Ninguém traz um doce pra gente, Eu vou pessoal. até te propor pra você me chamar de novo pra vir aqui, porque aí eu trago uma caixa de doce pra você, trago um bem casado e aí a gente faz um bate-papo com degustação. Gostei disso aí. Gostou? Gostei. Você com uma carreira, trabalhando... Porque esse mundo de casamentos e de eventos é um mundo à parte, né? Rola muito, em São Paulo ainda muito forte. O Masterchef entra onde nessa história? O Master acho que entra pra mim como um desafio pessoal mesmo. Eu acho que todo mundo que entra no Masterchef vem com esse direcionamento de divulgar o trabalho, de aparecer, né? Acho que potencializar aí a carreira. E óbvio que para mim teve esse motivo também, mas acho que foi um projeto pessoal, né? Porque eu sou de uma linha de confeiteiros que sempre trabalhou no backstage. Então,
Eu gostava de ficar quietinha lá na minha cozinha, fazendo meus doces, liderando a equipe. E sempre fui muito discreta nas minhas aparições. Eu acho que é muito de família, né? Eu venho de uma família que sempre fez aquele trabalho de formiguinha, sempre daquela linha de faz o seu, né? Deixa os outros verem o seu trabalho, não fica falando. E aí, no começo do ano, eu gosto muito de correr, né? Então, no começo do ano eu tava correndo e eu acho que eu tava ouvindo um podcast, acho que foi da Marisa, que ela tava falando com o Diego, que ela falou muito do programa, e aí eu pensei assim, falei, nossa, tá aí um desafio que eu deveria fazer, né? Eu sempre penso no começo do ano, o que eu vou me desafiar, o que eu vou fazer pra mim? E aí, assim, anos de confeitaria, todo mundo buzinando na minha cabeça. Ju, você tem que aparecer. Ju, você tem que falar. Você tem que mostrar sua confeitaria. Eu falava assim, não, gente, deixa. A Proteia precisa aparecer, que é o nome da minha confeitaria. Deixa a Proteia aparecer. A Juliana não precisa aparecer. Eu sempre condenei muito essas pessoas que apareciam mais do que a marca. E aí eu falei assim, hora de mudar, né? Se até aqui tudo que eu fiz valeu a pena, vamos fazer uma coisa nova para ver se dá um resultado. E aí foi uma forma de me mostrar, de ver como que eu sou na frente das câmeras, entender como a minha imagem ia ser refletida no meu negócio. E aí foi esse boom todo, né? Que foi aí que eu acho que eu gostei. Eu acho que a pressão foi gostosa. E é uma pressão que, no fim do dia, eu estava assim, acabada, não tinha tempo nem de pensar. Mas era uma coisa que, no dia seguinte, eu acordava. Sabe quando você se sente vivo? Sabe aquela coisa que você fala assim, puta, que tesão, que legal você apresentar um prato com 2 horas ali, faltando 5 segundos, você tá finalizando ali, e o coração quase saindo pela boca, aquela dor de barriga para você entregar um prato. Então, eu acho que foi um desafio para me sentir viva, para eu, de fato, validar para mim a minha entrega, de fato, conseguir concretizar essa coisa da confeitaria. E para mim foi muito positivo. Eu saí de lá, assim, querendo ficar mais, com aquele gostinho de quero mais, mas muito feliz, muito realizada e, nossa, só coisa boa. Que legal. E a hora que você entra no MasterChef, primeiro contato com o estúdio, com os seus concorrentes, o que passou na sua cabeça? Porque você, pelo que você faz, eu acho que pressão não é uma coisa que te balança. Não. Mas é uma experiência diferente. Como foi essa... Chegou lá e olha, fala estúdio, e silêncio, vamos, 1000 câmeras. Como foi? É muito estímulo, né, pra gente, né? Naquela hora você fala assim, o que eu faço agora, né? Pra onde eu olho? Olho pra câmera, não olho? Eu acho que aquela quantidade de luzes que vem na sua cara é muito impactante, né? Porque você fala assim, agora ou vai ou racha. O Brasil inteiro tá me vendo, preciso mostrar meu trabalho, não posso nem colocar o cabelo atrás da orelha ali para não, né, transparência e insegurança, mas eu acho que você fica muito... Eu fiquei muito me analisando ali e falando assim, tenho que fazer um bom trabalho, estou sendo vista pelo Brasil todo, estou sendo avaliada por 3 excelentes chefs. E é aquela coisa do ver e ser visto, né? Que eu sempre evitei e naquela hora estava tudo escancarado, né? Então, as minhas potencialidades iam ser vistas. Seus defeitos também. Meus defeitos também e eu tinha que transparecer naturalidade. E quando você viu seus concorrentes? Eu acho que talvez você deve ter reconhecido alguém no mercado já, talvez, ali, alguma coisa ali. Como foi ver ali o coro que você ia competir ali? Como foi essa... Eu não conhecia ninguém ali, exceto o Lucas. Quando eu conheci, que eu vi na rede social, falei, nossa, um rosto familiar. Legal. Ele também trabalha com uma grande referência na confeitaria, né? Bachur, sim, que é o Bachur. Então, eu o reconheci, mas não o conhecia pessoalmente ali. Mas, de qualquer forma, você vai conversando ali no corredor, você vai vendo experiência em hotel, experiência, um bom currículo. Então, isso de fato, né, me colocou num momento assim, tipo, meu, isso aqui não é brincadeira. Não, exatamente. Eu entrei no tanque de tubarões e eu não posso sangrar. Então, é isso que passava na minha cabeça, assim. Eu tenho que ser certeira, cirúrgica nas minhas ações, porque aqui vai aparecer de tudo, né? Eu vou ter o amor e o ódio na mesma medida e eu vou precisar saber lidar com isso. Você vai lidar com a criatividade maluca da produção e a gente vai falar sobre isso na primeira prova do dia que te trouxe aqui. Mas antes, eu preciso convocar meus amigos aqui, nossos companheiros da Sala Band de Google, que vão trazer as atualizações semanais do que foi mais buscado no mundo da gastronomia, da confeitaria, sobre o MasterChef,
sobre o Fogaça, sobre eu, sobre o Chuchu, o Diego Lozano, um monte de coisa. Toca aí, vamos ver se tá batendo com o que eu busquei aqui. Sala Digital chegando por aqui e no último episódio a gente viu os nossos chefes aí em busca do bombom individual perfeito, né? Como a gente está sempre de olho no que ferve nas cozinhas do Brasil, a gente encontrou um dado que diz muito sobre quem está aí do outro lado, tentando a sorte, testando receitas para adoçar a casa. E adivinha só, quando o assunto é bombom, a receita campeã das buscas no Google é a versão de travessa, uma receita queridinha das sobremesas caseiras. Tanto que nos últimos 5 anos, o interesse de buscas por essa delícia em tamanho família, convenhamos, cresceu mais de 30%. É o tipo de doce afetivo que junta tudo o que a gente mais ama, né? Praticidade, sabor e aquele toque de domingo em família. Agora, quando a gente está falando de sabores, vamos dar uma olhada aqui, viu? Porque o bombom de uva, doce e suculento, domina as buscas, seguido pelo clássico, né, de morango. O mais interessante é que essa preferência pela travessa não é sinônimo de falta de sofisticação não, viu? Pelo contrário, o público e a indústria têm buscado inovações que unam prazer e valor nutricional. A gente quer o doce, mas também quer o equilíbrio. E é aí que a segunda prova do episódio, aquela sobre a sobremesa com toque salgado, faz todo sentido, né? A tendência de misturar elementos funcionais com o sabor do chocolate já vem ganhando espaço há algum tempo. Tanto que até estudos são feitos com bombons feitos com proteína vegetal e chia para criar doces mais nutritivos e com uma textura diferente. O chocolate meio amargo, por exemplo, entra nos bombons mais equilibrados para dar uma quebra naquela doçura. Eu particularmente amo. E quando o chefe adiciona um toque salgado ou funcional, como a gente viu no programa, ele está justamente indo ao encontro do que o público quer, né? Inovação, qualidade e equilíbrio de sabores. E ó, se bateu vontade de testar essa receita clássica em casa, é só correr lá pro Band Receitas e conferir o passo a passo. Tá tudo explicadinho no site. O link tá no Band Receitas, em receitas.band.com.br. Bom demais, né, gente? É o casamento perfeito entre o conforto do doce de travessa e a sofisticação da confeitaria moderna. Por hoje é só. De volta para vocês aí no QG e até uma próxima. Obrigado, meu povo. É o seguinte, depois eu vou passar aí na redação para mostrar para vocês aqui a minha busca para a gente fazer essa validação. Ju, vamos lá. Seguinte, primeira prova, essa prova maluca, grandiosa, torre de bombom, coisa bonita, artística, aquela coisa toda. Posso dizer, adiantar para vocês que é um clássico aqui no MasterChef. Espera aí que eu vou mostrar que é melhor. Só um minutinho. Meu Deus. Sério. Mais de 1.000. São 5.000 bombons no total. Mas é quanto tempo eu vou ficar aqui? Eu vou dormir aqui? Não, Mas acho que eu o quero ir quê? embora, tem família. 1 hora e meia dá pra fazer. Eu não dei risada. A prova assim dupla. Isso é bom, não. Pô, dividir o trabalho para dois. Para que a torre de bombons fique perfeita, vocês vão precisar de 3 ingredientes essenciais. Muita técnica, concentração e, claro, chocolate. Os chocolates Bendito Cacau e La Creme da Cacau Show são produzidos com ingredientes selecionados e da mais alta qualidade. Ah, e não é só os bombons que encantam. Os doces de mesa feitos com chocolate são uma verdadeira tentação. E dão um toque de elegância a qualquer celebração. Um bombom bem feito é sempre uma delícia. E o chocolate é um presente que todo mundo ama receber. Vocês vão precisar fazer uma torre de bombom exatamente como essa. Para esse desafio, a Cacau Show vai ajudar vocês com um jurado extra que entende tudo sobre o assunto. Vem para cá, Recosta, por favor. Eu estou muito feliz de estar aqui no segundo MasterChef de confeitaria. São 11 anos que eu frequento esse palco, né? E muito feliz de ver aonde que vocês conseguiram levar esse produto que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, né? Eu queria que vocês sentissem todos realmente vencedores. E isso é uma prova, no meu entendimento, que deveria ser a final. Primeiro, e assim, ainda tem uma prova em dupla, que é uma prova aí que você depende de outra pessoa. Você bateu o olho, assim, o que você achou? Falou, vou me dar bem,
talvez isso seja uma dificuldade. Como que foi o teu ímpeto na hora de desenvolver isso aí? Acho que foi uma relação de amor e ódio ali, quando eu vi aquela torre de bombom, porque acho que bombom é o que eu mais faço no meu trabalho, e eu amei na hora que eu vi aquela torre, mas na hora que o chefe Diego ele falava assim que tinha entre 4.000 e 5.000 bombons ali, eu só fazia assim, eu falava assim, trabalho de uma semana. E lágrimas do proletário. Lágrimas do proletário, sangue, suor e lágrimas. E aí eu só pensava em quanto tempo eu ia ter para fazer aquilo. E como ia ser a dinâmica, se eu ia trabalhar sozinha, se eu ia trabalhar em grupo, em dupla. Eu acho que as bancadas já estavam organizadas ali, a gente já conseguia saber que ia ser alguma coisa em grupo. Mas para o sucesso de uma atividade como essa, você tem que ter um parceiro que tem timing. Tá. Porque é ganache, é um recheio ali que você vai ter que trabalhar. A regra ficou meio nebulosa ali, né? Porque a gente achou que tinha que ser pintura e depois sabor, eles falaram né? que não necessariamente precisava pintar. Então ficou o dito pelo não dito, né? Você tem que saber ler muito nas entrelinhas e você está num momento ali de impacto, né? Você precisa agir rápido. Então, tinha hora que os chefes passavam a orientação, você nem prestava atenção no resto que eles estavam falando, porque você já estava maquinando na cabeça o que você precisava fazer. Então, eu só pensava ali naquela hora em ter uma parceria boa de trabalho, porque você precisa ter dinamismo. Sim. Então, se for o cara que fica muito tocando violino ali enquanto o Titanic tá afundando, você se Você acha que a dinâmica da sua dupla foi diferenciada, talvez? Poderia ter sido melhor, poderia ter sido pior? Como foi com a Marina? Poderia ter sido melhor, né? Eu acho que a Marina é uma pessoa muito boa de conhecimento, né, de bagagem, mas eu acho que faltou timing ali, né? A gente se perdeu muito tempo a gente perdeu muito tempo nas ganaches, perdemos muito tempo nas pinturas, né? Eu troquei 3 vezes de compressor ali. Caramba. Porque ele não funcionava. Então você perde ali 20, 30 minutos de prova, que é crucial, né? Isso deixou, né, fica um pouco, acaba ficando sempre correndo atrás do tempo ali, né? Fica muito... Exato. Então eu me frustrei muito naquela prova, porque eu queria ter um desempenho para mostrar meu trabalho, né? Porque eu mexo com chocolate, eu gosto disso. Tive uma avaliação muito boa. Eu fiquei muito feliz com a avaliação do Ale Costa, que falou que a cavidade estava muito fininha, tinha brilho, os recheios estavam muito bem pensados. Então, eu vou levar isso para minha vida. Foi muito bacana ter ouvido esse feedback, mas não ter atingido ali a quantidade e ter ficado para trás ali. Quando eu vi, eu sou muito de prever ali o futuro, porque eu bato o olho e falo, tá bom ou não tá bom, né? Eu acho que o lado bom de você ser muito crítico com você mesmo é que você sabe quando o seu trabalho tá bom, quando o seu trabalho tá mal. Né? E ali, a Marina deu uma floreada, colocou folha de ouro, falou que parecia, né, um negócio meio... Essa Marilove. Eu falava assim, ela tá queimando o nosso filme, eu vou ficar, né, marcada. Mas assim, enfim, ossos do ofício, né? A gente tava ali na fogueira e... Se fosse sozinha, você tinha se dado melhor? Não sei, porque eu acho que esse desafio de você ter um volume específico com um tempo muito curto, eu falo que ninguém faz nada sozinho. Então, eu acho que tem o desafio de você estar na televisão e fazer uma atividade rápida, uma atividade com tempo, uma atividade que vai colocar teu coração quase na boca ali, mas que vai dar tempo, do que você pensar uma atividade sozinha. Então, eu trabalho com equipe na Proteia, tenho uma equipe por trás, por mais que eu entregue um bolo para o cliente, eu falo para o cliente, vou cuidar pessoalmente do seu bolo, tem minha equipe por trás que vai fazer a massa, que vai fazer o recheio, que vai estruturar esse bolo para que ele esteja bonitinho ali para poder cobrir, pensar todos os detalhes. Então, eu tenho muito essa noção do time, essa noção da parceria. Então, eu acho que ninguém faz nada sozinho. A não ser que fosse uma quantidade menor, com sozinha tempo. Dentro de uma proporção para uma prova de aí uma pessoa talvez só fazer. Sim, né? Mas eu acho que você tem muitas nuances ali no programa que podem fazer com que a sua ideia dê muito certo e pode ser que dê muito errado. Então... Ainda tem, acima de tudo, fora, né, toda a pressão, acho que, né, da gente depender do histórico de conhecimento técnico, tudo isso tem essa coisa do emocional, né, também, porque mexe, você fica meio abalado, assim.
Você acha que isso foi também, talvez possa ter sido um vilão ali para você, alguma coisa que te atrapalhou? Para mim foi porque essa coisa do olhar do outro sempre me impactou muito e é uma coisa que eu trabalho muito em mim, assim. Eu acho que você precisa ter o controle emocional da situação, mas você tá ali vivendo, sabendo que a sua permanência é decisiva ali, que você tem que fazer um bom trabalho para continuar. E por mais que tenha o grupo ali, tenha a pessoa junto, você precisa se controlar, porque se você se desestabiliza ali por conta de um recheio que deu errado ou por conta de um compressor que não funcionou, você tem que pensar num plano B e agir rápido, né? E eu me conheço muito, então eu sei que quando dá errado alguma coisa que eu tô fazendo, para eu voltar pro prumo de novo, demora, né? E sabendo disso, eu já tenho algumas artimanhas dentro de mim para que eu já sacuda a poeira e já saia para fazer outra coisa. Mas eu acho que você precisa muito do trabalho do outro ali para te suportar, porque o trabalho em grupo, ele equilibra o emocional, ele equilibra a estrutura da tarefa, né? Então, às vezes, você está ocupado fazendo alguma coisa e o outro te dá uma folga estratégica ali, e fala assim, pode deixar que aqui eu assumo. E aí, no meu trabalho com a Marina, teve vezes que eu falei assim, tô precisando de ajuda. E ela falou assim, não consigo agora. Então, eu senti que eu fiquei ali na atividade, precisando de um apoio, precisando de uma ajuda ali pra gente poder fazer uma atividade que era em conjunto e eu não tive. Então, eu falei assim, preciso atuar sozinha. Então, isso faltou um pouco. Bom, a gente vai falar da prova que você atuou sozinha na sequência, mas antes, como você falou uma coisa boa, ninguém faz nada sozinho e a gente aqui no QG também não, então a gente tem infiltrados espalhados por aí e eu convoco os... Onde vocês estão, Will, Gabi? Pelo amor de Deus, nunca mais veio aqui. Oi, Raul! Olha onde a gente tá. A gente tá aqui, ó, no Ará. Ará é um restaurante de sobremesas do ex-Masterchef, do Masterchef Confeitaria, primeira temporada. E a gente trouxe vocês aqui pra conhecer. Vamos lá? Prazer de estar aqui com você, eu sou a Gabi. Eu sou o Will. Famosos, né? Eu queria te perguntar, o que te motivou a abrir o Ará? O Ará, ele é o primeiro restaurante de sobremesas do Brasil, né? Igual eu mostrei no programa, eu sou um confeiteiro diferente, né? Então, eu trabalho há 13 anos com confeitaria de restaurantes, né? Sempre trabalhei com sobremesas, então eu me considero mais sobremeseiro do que confeiteiro. Tem uma diferença, né? Tem. E aqui a gente mostra bem, principalmente no balcão. E aí, como eu trabalhei sempre em restaurante, quando eu fosse abrir alguma coisa, se eu abrisse uma confeitaria, eu ia quebrar, porque eu não sei administrar uma confeitaria, os preparos são diferentes. Então, veio a ideia do restaurante só de sobremesas. E estamos aí, 1 aninho já. Qual que é o maior desafio no seu dia a dia tendo um restaurante, né? Bom, acho que o maior desafio é, como é um negócio muito novo, né, o primeiro do Brasil, a gente tá aqui para entender quem são os clientes, né, quem são os consumidores, e os clientes estão entendendo quem é a gente também. Então o desafio é mais essa troca. Geralmente o pessoal vem com a cabeça aberta já, principalmente o Masterchef já trouxe uma visão que eu sou um cara diferente, então as pessoas vêm para conhecer com a cabeça aberta. Mas por mais que tenha esse público, tem uns que chegam, entende, tem salgado? Não, é só sobremesas. Couve na sobremesa, gorgonzola, berinjela, sim. Aí se dá uma chance, eles acabam curtindo. Então eu vou explicar para vocês agora, começando pela couve-uva, que é a mais fresca. Uma coalhada de ovelha, a gente faz um creme com ela mais aerado, risco prato. Dentro tem um purê de uva passa branca, uva verde laminada por cima e granita de uva com vinho branco. Subindo a parede, suspiro de limão, couve fresca, couve cristalizada, do lado uma calda de couve com limão e a gente finaliza com azeite de abacate. Então essa é bem refrescante, essa aí é quase uma entrada ali. Parece uma parede de pedras de uma cachoeira, assim, né? Cada um interpreta aí com o seu visual. E
aqui o terrário é o carro-chefe da casa, é uma ganache de sálvia, feito com o nosso chocolate 70. Por cima uma terra de cacau black, traz a crocância, a ideia da terra. O gel é de cambuci, fruta da Mata Atlântica, traz a acidez, limpa a gordura do chocolate ali, faz você querer a próxima colherada. Cogumelo portobello, ele tá cru, só fatiado, traz um umami no paladar. O musguinho lá que eu falei é o sponge cake de erva mate, crocante também. Algumas punks, tem azedinha, tem alguns brotinhos. E as raízes do chocolate a gente pinga na água gelada e fica nesse formato orgânico. Então vocês pegaram a mais fresca e a mais densa, o início e o fim do menu. Muito legal. Bom proveito, Nossa, gente. que lindo. Vamos ver se eu vou subir pro mezanino, né? Obrigada. Com certeza vai. Vamos provar. Bora! Uau! Raul, infelizmente, nós não vamos deixar nada pra você, porque não vai dar, tá? Eu ia falar assim, Raul, a gente vai tentar uma coisa, mas ele já falou a Imagina, verdade. não vamos deixar nada, Desculpa. tá? Vai acabar tudo aqui mesmo. Um dia você vem aqui, tá? Porque a gente Recomendo, tá? não vai levar não, tá? Recomendo. Vem aqui pra você comer. Digo, muito obrigado. Tava simplesmente incrível, viu? Incrível. E aí, Raul, é com você aí no estúdio. Um dia você vem aqui, tá? Não sobrou pra gente levar pra você, mas é isso. O Digo tá aqui te esperando, tá bom? Vem. Tchau, tchau. Bom, então vou falar agora da prova que você dependia de você. De mim mesma. Que é uma prova que eu acho que tá assim, dentro das dificuldades impostas pelo MasterChef, essa era uma prova que talvez estivesse faltando, que é você fazer confeitaria com o oposto da confeitaria, com o agente oposto da confeitaria, que é o sal. É o sal. E ainda uma prova de amigo ladrão, que putz, que coisa. E que nessa você me acaba com salsão e carne seca. Eu, no seu lugar, você não me perguntou, mas eu já teria ajoelhado, dado uma chorada, falado, ai meu Deus, ia fazer o primeiro escondidinho ali de salsão carne seca, ia comer um docinho, depois eu já disse, ia comer ali, ia me divertir, não sabia o que fazer. Como que você já trabalhou com esse tipo de desafio diferenciado? Como que foi? Como que você conseguiu se organizar para poder... Porque aí você teve uma entrega legal. Da onde que você tira essas coisas? Eu acho que quando a gente tá na pressão e estando no MasterChef, a gente fala assim, tenho que tirar do coelho da cartola, Sim. aconteça o que acontecer, porque senão eu vou ser desclassificado, né? Olhando os ingredientes dos outros, ainda que eu tenha sido roubada, e eu sabia que iam me roubar aquele caviar, né? Não durou pouco. Não ia ter jeito, né? Quando eu caí com a carne seca, eu não me achei a mais azarada de todos, porque eu acho que se eu tivesse caído com uma pele de peixe, eu estaria mais ainda. Eu acho que a pele de peixe eu não faria a mínima da ideia o que eu ia fazer. A carne seca, na hora que eu peguei a carne seca, eu lembrei do bacon. Quando ele... Sim. Lembra quando o bacon Sim, na sim, sobremesa, a crocância? Eu já comecei a pensar em várias coisas pra fazer ali. Então, eu me achei até sortuda, viu? Eu não sei se eu tava com excesso de positividade ali, mas eu falei assim, melhor do que se eu tivesse caído com uma cebola, melhor do que se eu tivesse caído com uma pele de peixe. Eu acho que eu teria sido mais pega de surpresa e teria muito mais dificuldade de conceber um prato, porque eu não sou da cozinha salgada. Eu não... Na minha casa, quem cozinha é meu marido. Eu sou do doce mesmo, né? E eu acho que até pelo tipo de público que eu trabalho com uma confeitaria... Eu não gosto de usar esse termo comercial, mas uma confeitaria mais do dia a dia, Sim, né? sim. O casamento, eu acho que gira muito em torno desse comportamento de consumo mais democrático, em torno do chocolate, das frutas vermelhas. Varejinho, assim, mais... Eu não tenho muito o costume de trabalhar com a salinidade, eu não tenho costume de trabalhar com essa ousadia que a confeitaria moderna flerta, né? Sim, sim. E eu fui muito colocada à prova, foi muito legal de ter colocado a minha criatividade para pensar, mas não era meu lugar comum, sabe? Eu tava fora da minha zona de conforto totalmente. Então... É difícil, né? Porque até os chefes na avaliação da sua entrega falam, tá legal, só que o que a gente precisava que fizesse... Sentido, né, pra eles. Eu preciso sentir o salsão, a carne seca, e eu acho que dentro dessa visão de acertar o doce, não faz sentido mesmo, né? Não tem... Na minha cabeça de confeiteira, o que eu pensava, né? Eu talvez, acho que essa coisa da pressão, essa coisa do emocional, a flor da pele,
a gente talvez não pense, a gente deveria pensar com a cabeça do chefe, tipo, o que ele quer que eu, né, entregue para ele? Eu acho que a gente fica muito naquela coisa de preciso entregar, preciso, né, mostrar meu trabalho, e às vezes a gente não pensa com a cabeça deles, né? Talvez tenha sido o meu erro nessa prova. Um bom ponto de vista, assim, acho que encaixa para... A gente esquece um pouco e esquece o que a prova pede, né? Porque eles vão avaliar... Exato. Você vai lá fazer um floreião, assim, não pedi isso, que legal, parabéns, mas a prova era outra. Eu pensei isso no dia da Paris-Brest, né? Eu falei, eles querem o clássico, vou entregar o clássico, não vou me arriscar muito na criatividade. Mas lá eu estava fora do meu lugar comum e aí eu estava preocupada em entregar. Então, na minha cabeça de confeiteira, na minha cabeça do meu cliente, quando ele consome um doce meu, o que eu pensava? O meu cliente não quer comer uma carne seca dentro de um doce, né? Tem que explicar pra ele de onde eu tirei essa ideia. Ele quer comer. Ele quer talvez sentir a crocância. Eu acho que a minha linha de trabalho é muito isso, trabalhar as texturas. Eu amo o contraste de textura. Então, na hora que eu peguei a carne seca, eu falei, eu vou fazer um crispy. Certo. E vou fazer um fettuccine ali no meio de uma torta de chocolate, vai casar super bem. O que é um fettuccine? É aquela crocância, aquela massinha folhada, né, que tem crocância, traz esse contraste de textura. É aquele que eu brinco que é o croque-croque, quando você come um doce extremamente macio e ali no final você tem aquela surpresa da crocância que... o teu paladar te leva para um outro lugar, assim. Eu gosto muito do contraste, né? Você falou um negócio, me deu um gancho bom desse outro lugar. Agora que você passou por esses desafios, o que você se viu ali, tendo que executar coisas diferentes, que você também, né, conviveu com gente diferente, teve contato com coisas provavelmente que talvez você não tinha tanto, não é do seu dia a dia. Isso vai mudar seu dia a dia? Como vai ficar o dia a dia de produção? Vai. Tipo, os clientes da Protea já podem, vai ter coisa nova, já vai ter novidade. Vai. Eu liguei pro meu marido no dia que eu saí, não, né, antes, né, eu falei, eu tô vivendo tantas coisas legais que eu falei, pode se preparar, porque eu tô fora da casinha de novo. Porque nós somos sócios, né, a gente é marido e mulher, nós somos sócios, e eu tenho a cabeça muito criativa, né, então eu sempre pensei fora da casinha, eu sempre pensei em coisas muito diferentes e coisas que ao longo da minha trajetória não venderam e a gente precisou dar um passo para trás, né? E a gente se espelha muito nessa coisa do comportamento de consumo. Então, eu acho que agora eu tô num momento que acho que a vida tá muito mais difícil para ele agora, né? Porque... Qual o nome dele? Qual o nome dele? Rodrigo. Rodrigão. Aí já, mano, já se prepara. Abre esses Excel todo aí, vai, faz acontecer. Forma preço, que ele é financeiro, ele fala, não vai dar, não é viável isso, vai ter que custar R$10 o doce, né? Vai, se CMV, vamos dar 12, vai explodir o CMV. Então, traz muito essa minha criatividade e eu tô com a cabeça bombando, eu tô com a cabeça explodindo, porque eu sei que a gente tem um período de amadurecer a ideia e fazer com que o cliente associe isso como algo bom, né? Porque eu acho que o trabalho dentro do mercado de eventos e dentro até de uma linha de sobremesas, de festa, a pessoa ela sempre quer agradar todo mundo. Sim. Então ela vai muito naquilo que agrada todo mundo, né? O chocolate com frutas vermelhas, esses clássicos que estão voltando agora, o abacaxi com coco, doce de leite com ameixa, um bom bolo de chocolate. Mas acho que tem uma oportunidade para você trabalhar um yuzu, que tem aquela astringência, aquela acidez gostosa que o limão traz, né? Tem também um cupuaçu para você combinar com um chocolate meio um noir, assim, muito pesado. Mas é comportamento de consumo, né? Às vezes as pessoas gostam, mas elas falam assim... não vou contratar pro meu casamento, né? Não pra festa. A tia Eleutéria não come essas coisas. Não, ela quer o camafeu, ela quer o doce de ovos. Então, eu amo as tradições, eu acho que eu tô no lugar certo. Mas eu tenho um lado meu ainda que gosta de ousar, que gosta de trazer essas coisas. Então, eu acho que agora, para o menu da Protea, para esse novo momento de transformação, eu vou querer sim trazer esses sabores mais ousados. Vou continuar com o tradicional, porque eu navego muito bem no tradicional. Eu sou muito apegada às tradições, gosto dessa coisa de história.
Vibro muito com essa coisa do casamento. Todo bolo de casamento que eu entrego, eu tô lá tremendo, igual uma vara verde, né? 10 anos já fazendo isso, mas eu sei que aquilo é importante para aquela noiva. Sim. Eu sei que é o momento dela, vai ficar registrado no álbum dela, cortando aquele bolo que eu fiz, com alguém comendo aquele doce que talvez vire uma memória afetiva. Então, o trabalho por trás da confeitaria, por trás do doce é isso, você colocar a tua alma, colocar aquilo que vibra o teu coração e ver se vai fazer efeito para o cliente, né? Sim, e se fizer, maravilha, né? Porque eu acho que a gente não vive só dos clássicos, né? Claro. A gente recebe essas pílulas, né, de inovação. E vai incorporando. E vai incorporando. Então, a minha ideia é ser uma precursora aí de bons ingredientes, de boas combinações e fazer com que as pessoas coloquem isso cada dia mais no dia a dia delas. Legal. Bom, agora, pegando o gancho também que você me disse, eu quero ver como é que a gente vai seguir com as boas práticas sociais em relação ao grupo de participantes, porque a gente tem uma dinâmica aqui que chama o tier list do QG. E a gente tem aqui 4 categorias. Então, John Lee, onde você classifica John Lee? Próximo Masterchef Confeitaria, vai virar um ícone das redes sociais, quer ser amigo de ter grupinho do WhatsApp com o John Lee, ou não conseguiu? Acho que o John Lee até agora não mostrou o que sabe. Eu acho que o John, ele é muito a cara de ser o próximo Masterchef Confeitaria, ele é muito disciplinado, ele tem uma bagagem teórica, ele une o teórico e o prático de uma forma muito... É uma fórmula muito bem feita ali. Que já sofreu muito já, né? Já deve ter apanhado muito. E eu acho que ele leva a confeitaria com muita leveza, assim. Quando você vê ele fazendo as coisas, parece fácil. Tá. E quando a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa difícil de forma muito fácil, é porque ele manja muito, com né? Certeza. Então ele me transmite essa percepção aí de que ele pode ser o próximo Masterchef, e vou levar para a vida também, porque ele é uma pessoa que tem muita bagagem. Eu sempre gostei de conversar com gente de conteúdo, sim. Com gente que não é afetado, sabe? Que não tem aquela vaidade, assim. E o John Ele simplesmente sabe mais que a gente, ele é isso. Ele sabe, mas ele é muito... Qual que é a palavra que eu posso falar, que eu posso dizer, assim, dele? Ele é muito pleno. Tá, justo, né? Ele é muito pleno, então ele reúne todos esses ingredientes. Ele é um ser humano fantástico, tem uma confeitaria linda, então acho que ele reúne esses 2 elementos. Vou levar pra vida e ao próximo Masterchef Confeitaria. Vamos deixar ele no próximo Masterchef, porque é o que o povo tem colocado ele, então ele tá indo bem como pessoa aqui favorito. Sim. Temos a Marina. Marina. Fez prova com você. Marina vai bombar nas redes? Eu acho que a Marina não conseguiu mostrar ainda o que sabe, na minha percepção. Marina tá devendo ainda mostrar pra gente as coisas que tá acontecendo. O moço Natan, intenso Natan. Natan é o hit, ele vai derrubar a internet. Ele é polêmico, ele é intenso, mas eu falei pra ele o programa inteiro, eu falei, cara, você é um HD ambulante, porque tudo que você fala ele sabe, e ele sabe de fato com propriedade, ele sempre tem uma referência, sempre tem uma experiência. Dentre os participantes, eu vou até contar uma fofoca, o pessoal se sentia meio intimidado, falou assim, mais uma coisa que ele sabe. Mas talvez ele... natural, né? É natural, talvez ele não tenha um como aí muito, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele é polêmico e ele é aquela pessoa que ele vai incitar amor e ódio, né? Justo. Na mesma proporção, mas um ser humano incrível, eu adoro o Natan. Vou levar pra vida também. Figura. Letícia. A Lê também entrou nessa coisa de não conseguiu mostrar o que sabe. Muito belezinha. Muito belezinha. Tem cara de ter uma experiência muito boa. Assim, vou levar pra vida ela falava pra mim nos corredores, ela falava assim, você só tem que ser melhor que um, né? No sentido não de apontar sim. Mas... E o próprio Jacan falava isso, eu falava assim, beleza, você tá desesperada aí com a sua avaliação, mas espera os outros, você não sabe se os outros vão ser melhores ou piores que você. Então ela me ensinou muito, eu acho que ela tem essa coisa da cultura asiática, de ser muito... da evolução, do aprendizado, tudo no seu tempo. Então,
É muito pouco tempo, né? O programa é muito intenso e às vezes a exato. gente não sabe aproveitar esses ganchos pra entrar e mostrar. E ela saiu, eu só enquadrei ela nesse não conseguiu mostrar o que sabe porque ela viveu a maldição do MasterChef, Ela né? viveu a maldição do MasterChef. Então, ela saiu no tema que ela tava... Exato. A gente falou sobre isso aqui. O coração dela tava vibrando na hora que apareceu essa prova e, infelizmente, ela saiu naquilo que... É sempre assim. Sempre assim. E o Lucas? Vou levar pra vida o Lucas, viu? Bonzinho, né? Bonzinho. O Olímpio estava pegando fogo e ele estava lá tranquilo, falando que ele ia ganhar o PIN naquele dia, que aquele dia ele ia subir pro mezanino. Tava tudo e ele estava numa positividade, assim, Perfeito. que deixava a gente feliz. E a Luísa? Luísa tem muito potencial para ser a próxima MasterChef. Ó o potencial aí, ó. Olha lá, eu falando aí, do potencial. Ó o potencial Não, aí. mas ela entrega. A Lu, às vezes, ela precisa confiar mais nela. Tá. Porque, às vezes, é uma prova que tá na mão dela e ela acha que tá tudo perdido. Justo, né? Isso acontece bastante. Mas ela é maravilhosa. Eu gosto muito da Lu porque ela é mãe como eu, ela é empresária, ela vive essa coisa de ter um CNPJ no Brasil que é casca, né? Quem tem sabe. Quem tem sabe chora, no né? outro programa, a gente Sangue, fala- suor, lágrimas e boletos, né? Darfs. E ela vive essa coisa de estar um mês longe da filha, então a gente viveu ali emoções muito latentes, mas tá ali, a bichinha tá ali entregando. É uma boa final, viu? E é uma boa final, uma boa final. Léo também vai irritar nas redes, ele é... Tá todo mundo, vocês estão bem alinhados, viu, Ele com é- as colocações. Cara. Ele tem conteúdo, ele tem presença, eu acho que ele lacrou ali junto com a Narcisa no programa de uma forma que não foi combinada ali. Enquanto Fluido e natural. o Luiz estava falando assim, quem é essa, né? De não saber quem era a Narcisa, Ele já ele tava tava lá, envolvidado. uhul, que MasterChef, então vai irritar nas redes. A Jéssica. Não conseguiu mostrar o que sabe, né? Eu acho que tanto ela quanto a Júlia, porque Põe a Júlia já, não conseguiu mostrar o que sabe. Vamos a isso. eu falo que assim, o paralelo que eu faço hoje, já estando fora do Master, é assim, o Master você precisa ter muita habilidade, precisa ter muito controle emocional, mas você precisa ter aquela pitada de sorte, Sim. né? E eu acho que as duas, a gente começou apavorado, achando que todo mundo ia sair no primeiro, que a gente começa num primeiro episódio falando assim, vão sair duas pessoas agora e na eliminação mais uma. Então, no primeiro episódio, 3 ali, né? Então, infelizmente não conseguiram mostrar o talento delas, mas tenho certeza que são excelentes profissionais. Ítalo. O Ítalo também ali, ó, próximo MasterChef, viu? Ó, o Ítalo. O Ítalo representa muito bem a confeitaria brasileira, eu acho que da forma com que no meu íntimo eu sempre quis mostrar. Então, ele coroou muito bem um quindim. Quando ele fez aquela cartola, eu me emocionei, né? E minha mãe é nordestina, minha mãe é pernambucana, então eu acho que ele soube transitar muito bem nessa coisa da tradição e da contemporaneidade. Legal. E ele tem um talento assim formidável e tem uma humildade fantástica. Então, para mim é um ingrediente bombástico assim para conseguir Que ganhar. legal. Ramirão. Ramirão também, próximo MasterChef. Ixi, ó, essa briga é boa. 33 anos de experiência, o cara não veio pra brincar e assim... Quase a minha idade de experiência. Ele tem o que ninguém tem. Nenhum de nós, os 14, tem. Casca. Ele já passou pelo fogo. Ele não tá sendo impactado quando uma Marina fala assim, você devia melhorar suas apresentações. Olha eu pondo fogo no parquinho já aqui, né? Porque ele tem o estilo dele, ele tá muito tranquilo com isso, ele já tem solidez de mercado e ele já não tá mais aberto a essa coisa que às vezes abala a gente num programa como esse, né? Total, as coisas a gente tem que se provar, né? Uma maluquice. Exato. Professora Aline. Conheci muito pouco da Aline, é uma gracinha, uma pessoa que conhece muito de cake design ali, também não conseguiu mostrar o que sabe.
Vagnão. Vou levar pra vida. Esse cara tem uma história de vida absurda, trabalha num hotel maravilhoso, trabalha com um chefe fantástico, conhece muito, não se deixou abalar pela expectativa ali que os chefes estavam colocando. Ele queria se manter no programa, então ele falava assim, não vou ouvir esses caras, vou fazer o meu trabalho. Vai e volta todo dia, mora no interior de São Paulo. Então, eu acho que ele é a representação do cara que está dentro da cozinha, que faz aquele trabalho silencioso todos os dias, Sim. que entrega. E eu vou levar pra vida, ele é fantástico como pessoa. Quando ele falou pra mim, o que ele fazia, eu falei, é você. Eu falei, uau. Exato. E sobrou Bom, euzinho e agora ali. aí, ó. Sobrou euzinho ali. Juju. E aí, o que você acha? Bom, pode até, assim, pensa, hipoteticamente, tem outro Masterchef, então se quiser voltar pra ganhar, você pode colocar. Será? Você pode se colocar como... Será que eu vou querer passar pelo fogo de novo? A gente passa às vezes por umas roubadas na vida, não que o Masterchef seja uma roubada, porque foi um divisor de águas positivo na minha vida, mas a gente fala assim, passaria por isso de novo? Não. Vou te dar uma lambuja, eu não sei se participaria novamente. Eu acho que a gente é levado ao limite, né? Quando a gente tá num programa desse e a gente vê o nosso lado bom e o nosso lado luz e o nosso lado sombra, né? Então, às vezes a gente se dá conta de coisas ali que a gente fala assim, não sei se eu quero olhar isso agora, né? Mas eu ali... Eu acho que a mensagem principal do Masterchef ali pra mim, eu acho que eu me coloco como vou levar pra vida. Tá. Porque estar como um no todo. Masterchef pra mim foi um momento de mostrar pra mim mesma que eu faço um bom trabalho, que não só a Protea, como aquilo que eu faço tem uma representatividade. A pandemia foi muito dura pra mim e eu falo isso pra todo mundo, que eu falo, não quero passar por isso de novo. Todo mundo fala assim, você queria passar por essa experiência de novo? O pessoal fala, queria, não sei o quê, me edificou, me levou. E assim, a pandemia foi um momento pra mim que eu perdi meu pai, eu tive meu filho... eu perdi tudo, perdi casa, perdi carro, eu quase fechei a empresa. Então, foi um momento muito limite ali da minha vida. E eu acho que estar aqui agora e ter a oportunidade de mostrar o meu trabalho e a própria Protea, não sei se você conhece a flor Protea, ela é uma flor sul-africana que ela significa transformação e esperança. Legal. Então, ter a Protea nesse novo momento, 2025... reafirmando meus valores, reafirmando a minha cozinha e estando aqui é um momento de transformar. Então, eu levo o programa para a vida porque ele me fez renascer. Muito legal. Naquilo que eu faço, eu pensei em desistir. Eu acho que todo empreendedor pensa em desistir, né? Eu não sou especial por isso, que todo mundo pensa em tacar uma bomba e falar assim, vou voltar a assinar CLT, que é melhor, né? Apesar de ter os seus BOs também no CLT. Mas eu acho que eu e meu marido, a gente usa uma expressão muito característica de ser empreendedor no Brasil, que é assim, quando você chegar na ilha, queime o seu barco. E eu acho que quando eu entrei para o Masterchef, quando eu pensei em tudo aquilo que eu poderia mostrar da minha confeitaria, e tudo aquilo que eu poderia fazer renascer, eu falei assim, queimei meu barco. Tá. E aí agora eu sei que eu não volto mais, né? Então... legal. Aí as pessoas falam assim, nossa, 10 anos depois? Sim, 10 anos depois. Porque você passa por esse momento de acreditar num novo eu, né? Porque eu mudei de profissão com mais de 30 anos, né? Enquanto todo mundo já estava partindo para uma carreira gerencial, de C-level, né? E de se consolidar, eu estava mexendo todas as minhas peças de novo e começando do zero. Então, hoje, eu levo o programa para a vida, eu levo essa etapa para a vida, porque foi isso que me ajudou a estruturar, a solidificar a minha presença na Protea, a minha presença no mercado de confeitaria, e é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu acho que minha alma está nisso, minha alma está na cozinha e eu estou realizadíssima por estar aqui. Pra quem não gostava de aparecer, apareceu muito bem. Ju, obrigado. Obrigada, pela querido. visita. Obrigada. Tudo de bom, tudo de muita sorte. Valeu demais por ter participado. Pô, meu povo, é o seguinte, vamos ficando por aqui, sem bem casado. Fica anotado essa aí, mas tudo bem. A gente volta semana que vem, bonitinho, naquele mesmo horário, com o próximo eliminado do Masterchef Confeitaria, com um monte de coisa legal. Já sabe, estamos aqui no YouTube do Masterchef, mas também estamos no Band Play,
band.com.br, plataformas de áudio, redes sociais, a gente está em todos os lugares. Beijo pra vocês, até semana que vem. É isso aí, sorte na sorte. Vou chorar um bem casado aqui, ou um mal casado, sei lá. Vou mandar pra ele depois. Obrigado, viu? Foi ótimo. Obrigada.